Uou! Aí sim, hein? Estamos ao vivo! Vamos lá, vamos começar a festa da indústria aqui no Propagandista SA. Fala, Rap! Boa noite, como é que vocês estão? Beleza? Tudo bem, pessoal? Deixa eu conectar aqui. Aí sim! Vamos lá, vamos para mais uma. Hoje, uma live extremamente seleta. Vou falar com vocês, viu, que essa live é especial. Uma live pesada. E eu estou muito feliz de verdade, de poder passar esse tipo de conteúdo para vocês. Na minha visão, é um conteúdo disruptivo, é um conteúdo para quem é desvio padrão. E quem está aqui no Propagandista SA sabe o que é desvio padrão, sabe ser fora da curva. E hoje eu vou descarregar aqui potência máxima e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com outra visão, com outra perspectiva, não só de carreira, mas outra mentalidade envolvendo o ecossistema da saúde. A gente está passando por uma transformação gigantesca no mundo, de forma tudo muito rápida. A tecnologia veio para ficar e se você não dominar, com certeza ela vai te atropelar. Estou vendo aqui que o nosso convidado já chegou. Antes de mais nada, papel e caneta na mão. Por favor, esse conteúdo é disruptivo e se você não anotar, você está perdendo uma grande oportunidade. E não preciso nem falar, né? Para quem já está aqui, vocês patrocinam essa live. Então aqui embaixo tem um coração. Segura esse coração até ele explodir para a gente conseguir entregar esse material para mais pessoas, para quem precisa e quem está buscando a oportunidade. Tá? Então vamos sem enrolação. Deixa eu ver se já conecta por aqui. Fala, doutor Lorenzo! Que satisfação! Boa noite! E aí, beleza? Tudo ótimo, e você? Como é que você está? Tranquilidade, cara. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece de coração, em nome de toda a nossa tripulação aqui do Propagandista SA. Gostaria de agradecer a cordialidade, toda a gentileza em dispensar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é precioso, eu sei que está corrido, mas obrigado de coração em pegar um pouquinho do seu tempo e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, doutor Lorenzo? Prazerão falar com você, com o seu público. E vamos lá, vamos discutir aqui, vamos aprender junto. O pessoal pode fazer pergunta, podem convidar os colegas, né? Sim, sim. Aí, chamar os sem colegas. dúvida. É ou não é? Não, eu falo com a galera aqui, com a nossa audiência, é a audiência mais qualificada da indústria farmacêutica, viu, doutor Lorenzo? E eles patrocinam essa live. Então, para quem já está aqui, eles já sabem que precisam segurar o aviãozinho aqui embaixo e precisam compartilhar isso, porque é um compromisso que eles firmam com eles mesmos, tá se atualizando, tá recebendo um conteúdo de valor dessa magnitude, não é todo dia. Doutor Lorenzo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de te apresentar aqui rapidamente, só para falar um pouquinho do seu grau de qualificação. Então, o doutor Lorenzo Tomé, ele é médico radiologista pela UFMG, ele possui especialização em auditoria e sistema de saúde pela São Camilo, tem MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, mestre em gestão da competitividade pela FGV. Vocês estão de brincadeira, olha o currículo do cara. Ele é CEO do Saúde Digital Ecossistema, mentor em Health Tech na Ace Startups e também no Biotech Tal. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Dr. Lorenzo. Aí sim, Dr. Lorenzo. Obrigado, hein? Obrigado aí pelo convite, né? Pelas palavras, né? Não, imagina. Doutor Lorenzo, aqui a gente já vai direto ao assunto. Pode falar Lorenzo, cara. Fala Lorenzo. Não, desculpa, porque eu sou representante de laboratório e a gente tem esse vício de linguagem, que é doutor... Não, mas tá certo, mas pode falar Lorenzo. Então vamos lá, já vou engajar aqui
engatar aqui um conteúdo, porque aqui o papo é reto. E eu já quero te perguntar como que começou a sua jornada na medicina e o que é saúde digital. Você consegue explicar para a gente um pouquinho? Como a minha jornada é na medicina tradicional ou na medicina empreendedora de inovação? Qual que você quer? Poxa, tradicional com essa transição para empreendedora, porque a gente Oh, sabe que é uma missão muito grande ser um sim. médico. Eu sou mineiro, né? Eu acho que você também é mineiro, né? Sou Então, aqui de fiz Minas. formação aí na UFMG, depois vim para São Paulo, fiz Aham, radiologia, né? Depois fui trabalhar, fui cair no mercado e vi que a tecnologia estava tomando conta da medicina, assim como os outros setores, né? Só que a aham, saúde é um pouco mais retardatária para perceber esses movimentos, porque o setor de saúde é um setor muito conservador, sim. porque precisa ser mesmo, mas mais do que isso, é um setor que é muito resistente a mudanças. Então, a gente Uhum, foi retardatário em experimentar coisas novas, né? Um certo. pouco disso a gente entende, porque a gente trabalha com vidas e vidas carecem toda uma série de pré-requisitos para a gente mudar, mas a maioria das coisas que a gente faz em saúde não envolvem vidas. Envolve um procedimento, a mentalidade do médico, e é aí que eu vi uma oportunidade que tinha um espaço, um hiato que a faculdade e nem as especialidades médicas conseguem entregar, que é esse conteúdo, essas camadas de conhecimento do mundo digital para o médico. Então, Certo. hoje, a medicina, não há mais fronteiras entre o que é medicina e o que é tecnologia. Um bom médico, assim como ele tem que entender o principal medicamento para tratar aquela doença que ele cuida, ele também precisa entender das ferramentas digitais para levar isso para o médico, para o paciente, né? O Sim. paciente chega num consultório, Alisson, ele tá interessado no conhecimento que o médico tem, na forma com que ele atende, mas se ele chegar num consultório, hoje em dia, numa clínica, num hospital, que é tudo analógico, tudo de papel, que não tem aqueles processos eficientes, ele vai ficar com o pé atrás, ele vai ficar, Fica. opa, o que está acontecendo, né? E aí que está o grande lance. Então, essa é a tônica que eu percebi que precisava acrescentar essas novas camadas de conhecimento para o médico. Então, eu criei o Saúde Digital, que já Uhum. passou por várias transformações. Hoje a gente é um hub de conhecimento, onde que pluga o médico com pessoas que querem ensinar, e esse conteúdo é um conteúdo de maneira digital, né? Então, a maioria dos nossos clientes hoje é a indústria farmacêutica, Que massa. que levam esse conteúdo para o médico de uma maneira digital, ágil, frequente, né, e relevante. Então, a gente Sim. consegue dar agilidade nesse conteúdo, a gente consegue colocar nesse conteúdo um envelope digital e de estratégias que o mundo quer hoje e necessita, e a gente consegue operar num modelo de startup para atender uma grande empresa como a indústria farmacêutica. Então, esse é o nosso. Sensacional. Sensacional. Parabéns pela missão. Eu sou um pouco suspeito para falar. Compartilho dessa visão também que você tem. Eu acredito que hoje é um caminho sem volta. E pegando um pouquinho desse conceito que você apresentou aqui para a gente, doutor, como que você enxerga hoje essa jornada do paciente? Você comentou que se ele chega numa clínica e tiver burocracia, ele fica um pouco reticente ali com o atendimento. Como que você vê hoje a jornada do paciente, que muitas vezes o tratamento ele começa no Google, o doutor Google. A gente deve confiar nesse tipo de procedimento? Como que funciona hoje para a gente estar tendo esse tipo de acesso a essa jornada do paciente? Aí, Alisson, a gente precisa olhar como funcionam os outros setores da economia que já passaram essa ponte da transformação digital. Então, você Aham, pega, por exemplo, o comércio varejista, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Casas Bahia, sim. Masbli, Mepa, Mesbla, Mapping e Mesbla, né? Esses Uhum, quebraram, esses faliram. Esses não conseguiram vencer a zona de arrebentação digital. Em contrapartida, Magazine Luiza está de vento em polpa, com as ações cada vez mais valorizadas. Porque esses players
os que quebraram não entenderam a jornada do consumidor no canal digital. Uhum. E eles não puderam levar isso para os seus clientes, né? A Magazine Luiza, ela não deixou de ser uma empresa física, mas hoje ela é uma plataforma de negócio digital. É o que eu acredito que vai acontecer na medicina e já está acontecendo, né? Principalmente agora com a telemedicina. Por quê? O paciente, ele é digital. Antigamente, Alisson, o médico dava um cartão de visita. Uhum. Hoje, o médico tem que falar o arroba dele. Arroba doutor Isso. X, arroba doutor Y. Porque é assim que você quer conhecer um médico antes de agendar uma consulta. Uhum. É natural que quando você vai fazer reservar um hotel, por exemplo, por mais que seja o seu melhor amigo, um irmão seu, fala assim, ó, fica no hotel lá em Florianópolis. Você vai dar uma gugada nesse hotel e ver o que esse hotel tem, quais Sem são dúvida. as características desse hotel. Assim é o paciente na medicina e com o médico. E o médico não pode se furtar disso. Ele tem que estar mostrando para o seu paciente o que ele é. Quais são as características. Se o hotel não tem uma piscina, o hotel tem uma cama grande, king, é de frente para o mar, tá tudo isso lá. O médico precisa mostrar suas características. E Sim, mostrar sim. de uma maneira original, de uma maneira sincera e transparente. E aí começa a jornada digital do paciente, né, Alisson? Ele vai Uhum. encontrar esse médico nas redes sociais, principalmente no Instagram. Uma vez que ele encontra o médico no Insta, ele se relaciona com aquele conteúdo, se interessa, e ele vai se funil e vai para o site. Aí o site tem que ser bom também. O site não Sim, pode sim. ser atualizado, o site tem que ter um design legal, o site tem que abrir rápido, não pode ser um site lento, o site tem que ter uma usabilidade bacana. Se mandar um e-mail, tem que responder rápido, não pode ficar uma semana sem responder. Tem que ter conteúdo relevante no site, lá você pode entregar um conteúdo mais aprofundado, né? Um artigo maior, de mais de 1.000 Uhum. palavras. E é isso que o médico precisa ter. Aí, depois que o paciente leu aquele conteúdo, poxa, agora ele vai marcar uma consulta com o médico. Aí, o que ele vai Sim. fazer? Ele vai lá, vai clicar no botão e vai agendar. Aí, aí não pode ser assim, liga para a secretária, e fica aquela musiquinha clássica lá, de quando tem. Não, tem que ser um agendamento online. O paciente tem que chegar e conseguir agendar online, receber a confirmação no seu WhatsApp ou no seu e-mail e com a hora marcada, de Sim, preferência sim. falando quanto tempo que está a demora do consultório. Esse é o consultório do médico padrão, não estou falando do médico do futuro. Aham. O paciente quer isso, né, Alisson? E precisa entregar isso. Sem dúvida, faz todo sentido. Eu justamente, você estava falando, eu estava mentalizando aqui que eu sigo rigorosamente todos esses fluxos que hoje a gente sabe que a internet, através de um toque que você tem no smartphone, traz para a gente essa facilidade e também esse leque de opções. Então, acaba que não só na busca de suporte de saúde, mas como um todo, a gente também, você citou o caso da Magazine Luiza, hoje a gente tem vários players trabalhando de forma assertiva esse tipo de posicionamento, porque ele está tratando de maneira individualizada, ele está tratando de maneira assertiva a população que ele tem ali como um cliente, um stakeholder. Obrigado por compartilhar realmente isso aí, eu espero que tenha contribuído muito para a nossa audiência. É o que eu falo, eu bato muito forte nisso, que a gente precisa dominar esse tipo de ecossistema. E pegando um pouquinho de carona com isso, Lorenzo, se você me permite, hoje a gente tem um monte de aplicativo aí para a área clínica, tem muitos colegas de profissão da classe médica, da própria indústria farmacêutica, que utilizam alguns aplicativos para consulta, para estar estudando, pegando ali guidelines. Como que você vê hoje um caminho de comunicação, você que está muito presente na indústria farmacêutica, você que é um speaker da indústria farmacêutica, como que você vê qual o melhor tipo de comunicação da indústria farmacêutica com a classe médica? Como seria essa abordagem para ser mais assertiva?
Então, essa aí, cara, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem soubesse ia tá rico. Se Pô, tivesse bala de prata, ia estar rico, né? sim, Mas verdade. o que eu acredito é que precisa mudar de uma postura de falar menos do produto Uhum, e falar mais da jornada, tanto do paciente quanto do médico, né? O marketing da indústria farmacêutica ele é muito focado no produto. E a uhum. liderança, o C-level, né, dessas organizações, elas precisam muitas vezes comprovar alguma coisa para a matriz, tal. E aí o que acontece? Você precisa justificar o budget que você investe em marketing. E aí, como que você fala, vai investir um budget no marketing que não vai falar nada do seu produto, vai só falar da jornada que o seu paciente tem ou que o Aham. médico tem. E aí, você tem isso, porque a mentalidade da indústria ela precisa se renovar, as métricas de referendar o orçamento, elas precisam ser oxigenadas, mas o que está sendo feito é cada vez falando de produto, né? E o médico não aguenta isso mais. Por que ele não Né? aguenta? Sem dúvida. Por que ele não aguenta, cara? Porque o produto, ele tem a poucos cliques lá ali no WhatsApp, ali no Google, né? Assim, por exemplo, o papel do representante, que já foi um consultor técnico, né? Que eu gosto desse nome, consultor técnico, porque ele agrega valor ao médico, ele traz algo que ajuda o médico. Mas se você é um representante que está falando uma coisa que o médico já sabe, para que você vai falar? Essa mentalidade de, eu preciso estar com a minha marca na mente do médico. Mas isso, para mim, isso não faz sentido, porque você não está entregando valor para o médico. Então, como que deve ser feito isso? Você deve ajudar o médico na jornada dele. O médico tem várias dores, né? E isso tudo dentro dos compliance. Por exemplo, telemedicina. O médico não domina telemedicina, ele não sabe fazer telemedicina. Capacita o médico a fazer uma telemedicina de qualidade. Educa o médico a estar nas redes sociais, a fazer um Instagram dele, ensina ele como ele vai postar, porque isso é a medicina. Ensina o médico como fazer a gestão do consultório dele. Ensina o médico como que ele vai colocar o paciente no centro do cuidado. Como que ele vai usar as ferramentas digitais. No momento que você faz isso, você não está falando do seu produto, cara, mas o médico vai dar atenção para você. Você Sensacional. está ajudando ele. Você concorda comigo? Então, a sua marca está sendo lembrada, né? E aí eu acho que tem um papel muito grande da força de vendas, porque ela deveria fazer esse mecanismo, né? Essa interface com o médico. Eu não acredito que a força de venda ela será substituída por alguma tecnologia. Não vai. O que vai ter que ser feito é uma remodelação no discurso. O discurso que é feito hoje é um discurso que não agrada a ninguém. Eu acho que o representante não está feliz, e o médico não está feliz de receber. E aí fica aquele jogo ali, fala assim, entra aí 5 minutos, dá um checklist, um fala, visitei, o outro fala, recebi. E não evoluiu muito, sabe? É a minha impressão, não sei o que você acha disso, você que está na lida aí, não sei o que você concorda. Concorda. Esse tipo de abordagem robotizada que você comentou aí agora, eu acredito que realmente não entrega valor. Hoje o médico ele tem acesso à informação em tempo real também, como qualquer outro tipo de pessoa. Ele, para tirar uma opinião, ele vai buscar outros pares, por isso que vocês se desenvolvem tanto, por isso que vocês participam bastante de reunião de comitê, de corpo clínico, para desenvolver o melhor tratamento, para desenvolver a parte mesmo assistencial, que é a missão do corpo clínico. Queria. Quer ver que o Flávio Maneira, amigo meu, o Flávio Maneira é da Medtronic, um executivo brilhante, e ele está falando aqui que teve uma reunião com as sociedades médicas. Você quer ver um ponto que a indústria tem um papel fundamental? A Covid chegou e a educação médica digitalizou, né? Sim.
Você tem uma ideia, a minha empresa, o Alisson, ela oferece esses congressos online desde agosto de 2019. Como Olha que a aí. gente contratou isso? Por quê? Porque a dificuldade de testar uma coisa nova, né? Uhum. Agora tá todo mundo fazendo isso, né? E graças a Deus a nossa empresa teve um boom nessa Covid por causa disso, porque a necessidade é grande. Mas eu ainda vejo que as sociedades médicas elas estão totalmente perdidas de como fazer conteúdo no meio digital. Uhum. Elas não sabem a estratégia que você sabe, o Alisson, que você tem que postar todo dia, que você tem que mostrar a cara, que você tem que fazer, você tem que estudar para você vir falar no Instagram. Eu lá no meu Instagram, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, e tem que ser frequente, tem que ser post atrás de post todo dia, porque senão eu não crio empatia com a minha persona, né? E as sociedades que estão entendendo isso, elas estão tendo muito sucesso. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica é cliente nossa. Cara, eles fazem webinários quase toda semana. Em média, 200 a 250 médicos cirurgiões torácicos ali dentro. Que isso? Por quê? Porque os caras, eles pegam o speaker lá dos Estados Unidos, da Austrália, da França, da Olha Alemanha, aí. faz um caso clínico, uma discussão ao vivo, em 1 hora, cravado, acabou 1 hora, acabou, entendeu? E a gente colhe feedback depois dos participantes, cara, todo mundo muito satisfeito com o conteúdo, é um conteúdo muito rico. Em 1 hora, você aprende, você se educa. Mas qual que é o grande lance? Frequência, né? Você tem que ser frequente. Não adianta você fazer um igual congresso físico. Você faz um em agosto e um em janeiro. Não rola. Imagina você possa fazer um post hoje e daqui 2 meses. Não Não vai. dá. Para as empresas a mesma coisa, né? Então, a indústria farmacêutica, através da força de venda, ela pode apoiar o médico a fazer esses conteúdos frequentes. Ela pode apoiar as sociedades médicas a fazerem esses conteúdos frequentes, sabe? Dar essa camada de digital que elas precisam, sabe? Ajudar nessa transformação digital. Eu acredito muito nisso, cara. Sensacional, sensacional. Você tem esse conceito muito bem sedimentado e a gente, pelo menos na indústria farmacêutica, a gente tem um lema de frequência e sequência. Você tem que ter o post e dar continuidade, senão sua audiência ela vai pulverizar de uma forma muito rápida. A gente sabe que através disso também tem o algoritmo da plataforma, que a gente não tem controle sobre isso, e que a audiência ela é fiel a partir do momento que você está dando munição para ela, está abastecendo ela de informação. Então você tem que ser também relevante, interessante, não interesseiro, e isso tudo fez com que Cara, a gente ampliasse essa mas visibilidade. você vê, né, cara? Igual o pessoal e também tem a Sociedade Brasileira de Mastologia, tem feito isso também, cara. E assim, porque o acesso aos speakers ficou muito fácil. Então, Aham. você convida o speaker muito influente, que é dos Estados Unidos, que é da Austrália, e você traz isso para o smartphone da sua persona dentro da casa dele, cara. Cara, isso É. não tem preço. Você tá aqui e daqui a pouco você desliga, você vai ficar com a sua família. Imagina você ir num local físico, cara. Você vai Uhum. aí em BH, lá na Associação Médica, vai lá na João Pinheiro, não tem lugar para parar o carro. Não tem. Aí quando você chega em casa já é 10 horas. Sabe? Eu não estou falando que vai substituir o físico. O físico vai ficar legal, mas o físico vai ser a cereja no bolo, cara. A cereja do bolo é você ir lá, rever seus amigos, fazer networking, conversar olho no olho. Isso tem seu valor. Isso não vai ser substituído. Mas o conteúdo per se, assim, o conteúdo in natura, ele é muito bem absorvido de maneira online remota, no conforto da sua casa, sabe? E aí as indústrias elas precisam entender que o médico ele não para de estudar, cara. O médico precisa estudar, cara. Sim, Não, sim. o médico ele tem que estudar. Se ele não estudar, ele fica defasado, né? Sim, sim. E agora você consegue oferecer isso para o médico de uma maneira muito mais barata. Pensa para você ver o transtorno que é o investimento que é um congresso físico.
Transtorno do Verdade. entendimento. E eu não sou contra, não, eu repito. Talvez os congressos físicos fiquem cada vez maiores, porque a experiência que o cara vai ter lá vai ser diferente, cara. Sim. Talvez vai ter uma banda tocando, talvez vai ter sei lá o quê, mas vai ser para experiência. O físico vai ser para dar uma experiência. E o online vai dar o conteúdo, a educação médica. Senhoras e senhores, anotem tudo que esse homem está falando. Meu Deus. Aí sim, obrigado, viu, Lorenzo? Isso é incrível. Essa mentalidade vindo de uma pessoa, um formador de opinião na classe médica, é incrível a gente receber esse tipo de conteúdo. Obrigado mesmo. E você tocou num ponto muito forte, porque além do custo efetivo, a gente tem a capilaridade, a gente tem a possibilidade do empacotamento digital, ou seja, você não perde aquilo que você falou e quem não assistiu naquele momento tem a possibilidade de ter acesso à informação em outra hora, ou então pode ser que ele necessite desse conteúdo de uma maneira um pouco mais personalizada, a gente consegue entregar isso aí de forma muito rápida. Obrigado mesmo. E pegando um pouquinho carona, você comentou da telemedicina. Muita gente não tem noção dos benefícios da telemedicina. Como que você que é um CAT 1 da telemedicina, você domina todo o conceito, eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo e vejo principalmente que você traz muito bem esse conceito da telemedicina e como que você transmite essa informação para o paciente, como é feita essa prescrição para o paciente. Explica um pouquinho para a gente, por gentileza. Ó, então, a telemedicina, vamos geral, né? A telemedicina em outros países, Estados Unidos desde a década de 90, Europa no começo dos anos 2000, Portugal 2009, Brasil 2020. Então, assim, já começamos atrasados. E olha que a gente entrou numa situação de extrema necessidade por causa da Covid, né? Alô? Uhum. Cortou? Oi, tô ouvindo. Alô? Alô, voltou. Retornou. Aí a telemedicina, ela é uma videoconferência entre o médico e o paciente, né? Só que para fazer essa vídeo, é uma pequena caixinha dessa telemedicina. As pessoas pensam que essa é o principal. Não. Isso é uma pequena caixinha. Você precisa juntar para você fazer esse jogo, né? Então, quais são essas caixinhas? Esse prontuário eletrônico. Não dá para você fazer uma telemedicina e anotar no papel. Não dá. Sim, o médico que está fazendo isso, ele está perdendo tempo de entrar na nova era. Quanto mais tempo ele ficar lá no prontuário de papel, pior vai ser para ele. É aquilo assim, eu brinco que é igual chupeta de criança. O meu filho tem 3 anos, cara. Eu falava para minha esposa, quanto mais tempo demorar para a gente tirar essa chupeta, pior fica. Vamos tirar logo e vencer isso logo, porque quanto mais tempo, pior fica. Então, quanto mais tempo o médico demorar para absorver essa ferramenta de prontuário eletrônico, pior é para ele. Né? Aham. Segundo, aí tem a prescrição digital. Ah, essa prescrição digital, toda consulta gera documentos. Esses documentos precisam ser autenticados e ter validade. E aí o governo fez uma lei que esses documentos precisam ser assinados por um protocolo que chama ICP Brasil. Uhum. Então a gente tem plataformas específicas e plataformas não específicas para prescrição digital. A específica, por exemplo, é a MEMED. A MEMED, cara, ela é assim, ela tem uma inteligência por trás que ajuda o médico a prescrever. Então ele está escrevendo lá, DIP, ela completa, dipirona. Aí põe a Olha que legal. posologia, a apresentação, põe o valor estimado daquele conteúdo. E aí ele põe aquilo ali, em poucos cliques, ele dá um enter e assina e vai para o smartphone do paciente, num QR Code para ele ir lá comprar na farmácia. A Que farmácia massa. lê esse QR Code. Esse QR Code ele tem uma validação automática que aquele médico, o doutor Lorenzo, prescreveu de pirona e ele entrega aquilo, né? Num futuro bem próximo, Alisson, na hora que... Olha aí para você ver que da hora.
A hora que o paciente chegar com esse QR Code, a farmácia vai ler e vai emitir o medicamento. No que ele faz isso, automaticamente esse medicamento já sai do estoque da farmácia e já avisa o distribuidor que ele precisa repor aquela unidade. E já Sim. avisa a indústria que ela pode fabricar mais. Entende? E já põe na receita do médico que aquele QR Code não vale mais. Porque o Uhum. paciente já emitiu aquela receita. Você vê que como é que as tecnologias digitais elas retiram atritos e melhoram processos, cara. Então, Sem assim, dúvida. todo mundo ganha, todo mundo. É um ganha-ganha. O paciente, ele não está com papel, é rápido. A farmácia ganhou porque ela está manipulando melhor o estoque. O distribuidor está agilizando a entrega. A indústria, cara, está em tempo real sabendo o que está acontecendo. Sim, sim. Então, cara, ferramenta digital é para isso, cara, para trazer, resolver problema e retirar atrito. E então tem isso, a prescrição digital, o prontuário eletrônico, o certificado digital que todo médico precisa ter. O certificado digital é esse como se fosse um cartório nas nuvens, é um cartório online, para falar que você é você. E você tem que ir lá e comprar uma assinatura que é esse certificado digital. Existem várias marcas, não é caro, tá? Esse certificado. E funciona muito bem. Então, são essas caixinhas, cara, que eu falaria. Prontuário, certificado digital, a ferramenta de videoconferência e a prescrição digital online. Sensacional, sensacional, Lorenzo. Isso tudo você trouxe de forma muito clara, que é a otimização do processo, a segurança no tratamento das informações, porque daí você não tem fraude, você não tem como violar um QR Code, a autentificação também pelas agências reguladoras. Então, a gente hoje vive na era da conectividade, e isso é incrível quando você fala de um processo que a farmácia ela gera um forecast a partir da venda de um produto para a indústria farmacêutica, que a partir dali ela pode importar mais ou menos matéria-prima, ela já vai ter uma previsão de produção, e isso todo mundo sai ganhando Todo mundo literalmente. está ganhando. E o paciente, eu esqueci de falar, e sabe o que isso acontece? Isso reduz o preço na ponta para o paciente. Sim, Porque você tirou os atritos, o estoque da farmácia é menor, ela não precisa pôr muito dinheiro, o distribuidor também vai trabalhar com menos estoque, né? É o tal do just in time, né? sim. Tudo gira muito rápido, e aí você diminui o preço na ponta, né? Sim, sim. E você tem a rastreabilidade total do processo, isso é incrível. E indo nessa pegada, não é fácil de você ter acesso a esse tipo de informação. Por onde você começa a buscar essas atualizações que você fala que precisa estudar muito para gerar conteúdo? Eu sei que isso aí deve dar um trabalho danado, porque isso é um conteúdo disruptivo aplicado na prática. Como que você Ó, faz para pegar tanta informação de pode falar. valor? A primeira eu vou pôr aqui, ó. Saúde Digital Podcast. Aí sim, hein? Ó, não, mas é escasso para todo mundo, né? Então, qual Aham. que é a medida? A gente precisa viabilizar e otimizar o nosso tempo. O podcast, o que acontece? O podcast, você escuta fazendo outra coisa. É o grande lance do podcast. Então, por exemplo, você está fazendo academia, você está se deslocando no trânsito, cozinhando, passeando com o seu cachorro, sei lá, cara. Você está escutando um podcast. Hoje de manhã eu fui corri 5 quilômetros, cara. Tava escutando um podcast. Por quê, cara? Enquanto eu tô correndo, eu tô me exercitando e ao invés, troca um pouquinho, não precisa ser todo dia. Troca um pouquinho a música do Spotify pelo podcast, entendeu? Por isso que eu tenho podcast. Eu já era um ouvinte, amante da mídia, ouvinte. E aí eu fiz o podcast desde 2018, tá no Spotify. Eu não sei se você já escutou, mas
dá muito prazer de fazer podcast, porque é uma mídia muito profunda. Por Sim, exemplo, sim, aqui nos stories do Instagram, a gente não consegue passar tanta profundidade, cara. Por verdade. quê? Porque tem que ser jogo rápido, tem que ser jogo rápido. Ninguém tá muito ali para uma coisa profunda. No podcast você tem profundidade, entendeu? Então, por Ó, isso tá que eu aqui. recomendo o podcast. É isso aí, no Spotify, é. Só acessar lá, viu, galera? E isso que o Dr. Lorenzo falou é muito pertinente, porque eu também utilizo muito quando a gente, antes da pandemia, eu ficava muito tempo parado em trânsito e você, pô, não tinha o que fazer no trânsito. Você morou aqui em BH, você sabe que aqui, se parar uma rua que seja, se impacta a cidade inteira e você não anda mais. Então, eu ligava o podcast e ia me atualizando, ia buscando reciclar os meus conhecimentos. E quando você pega um conteúdo relevante, você aplica ele, você vai ter resultados na prática. Não tem para onde correr. Não tem, Além do podcast, eu recomendo você ler algum livro do meio digital, da estratégia do mundo digital. E o terceiro andar com pessoas que estão a fim de inovar, sabe? Por exemplo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Uhum. Se você viver com pessoas só, tipo, retardatárias, muito provavelmente vai ser a média delas, né? Então, você precisa andar com pessoas que estão a fim de mudar, de inovar, de saber o novo, de conhecer o novo. Porque ela vai te dar as manhas, ela vai te dar um aplicativo para você usar, ela vai te dar uma manha, ó, vai por aqui, vai por ali, segue esse cara, escuta esse podcast. E eu acho que esse é um caminho, sabe? Se você ficar muito com as mesmas pessoas e que essas pessoas estão te puxando para baixo, é perigoso. Então, eu tento andar com pessoas inovadoras, que me puxam para cima, que me apresentam coisas novas, né? E também não calcular muito o ROI, que eu falo, é o retorno sobre o investimento, né? Para você inovar, e assim as empresas também, não tem jeito de você fazer assim, ó, eu vou investir, pensa aí a indústria farmacêutica, eu vou investir 1 milhão numa startup aqui e eu pretendo retirar, depois de 3 anos, 3 milhões. Isso não existe na inovação. Não. Não dá para você calcular precisamente o ROI. Ontem eu fiz um post lá no meu Instagram que direção é mais importante que movimento. O que é isso? Você tem que estar no caminho certo. No caminho certo. Isso que é importante. Por exemplo, um médico que tá fazendo receita de papel e anotando os dados dele naquele fichário. Cara, Uhum. você não está no caminho certo. Você tem que virar, dar uma guinada. Você tem que ir para o canal do digital. Você tem que comprar um prontuário eletrônico. O médico que nunca fez telemedicina e não está nem aí para essa ferramenta. Poxa, você não está no caminho certo. Começa a estudar para você virar o seu leme para onde que o vento está soprando, né? E é isso que a gente precisa entender. Nem tanto, às vezes a gente fica com muito movimento, mas para o lado errado. Eu estou indo para o caminho que o vento está soprando, sabe? E por isso que eu preciso estudar, por isso que o macro é importante, para eu perceber as tendências, para eu perceber para onde que o mundo está indo, né? Se eu ficar muito com a cabeça baixa, não rola. Não rola. Você fica com a visão míope. Você não Exatamente. observa o que está passando ao seu redor de oportunidades e acaba que você perde grandes chances por causa disso, né? Que você está muito ali focado somente em uma coisa. Pô, parece que a gente estudou na mesma linha, a gente estudou na mesma escola de negócios, isso é verdade, mas isso tudo faz muito sentido, porque eu falo aqui com a nossa audiência que tubarão tem que nadar com tubarão. Não tem jeito, você tem que ir para cima, você tem que pagar o preço. Não é fácil. Como você tem família, eu também tenho um filhinho aqui de 4 anos. É o tempo que a gente tem que poderia estar dedicando à família, mas a gente está aqui passando um conteúdo de valor. Por isso que eu agradeço mais uma vez a sua presença. E pegando essa parte de tendências, Lorenzo, queria que você me explicasse um pouquinho, porque a Google já está posicionada no mercado da saúde, a Amazon já tem um pilar importante na saúde, a Apple, estou até aqui já, ela já está presente nesse mercado, tem telemedicina, tem inteligência artificial, big data, robótica. Como
que um profissional da saúde ele pode se posicionar para essas novas profissões que estão sendo criadas, essa chuva de oportunidade que está vindo e a gente acaba que não tem pessoas qualificadas para desenvolver um trabalho. Exatamente. Então, o que é o grande lance, né? A gente vai precisar, o Alisson, de sermos, precisaremos sermos híbridos, né? De termos essas novas camadas de conhecimento. Por exemplo, o que você falou é a mais pura verdade. Google, Amazon, Apple, Microsoft, elas têm investido cada vez mais pesado na saúde, porque a saúde é o principal bem do ser humano. E outra, é onde que o mato está alto, né? Quando você pega os outros setores, são setores já que o que tem para crescer é pouco pé da saúde. Saúde, o pouquinho que você fizer pode ser muito grande em relação aos seus concorrentes, né? Porque o mato está alto, tem que ser roçado esse mato, né? E as empresas de tecnologia estão vindo com tudo para cima disso, porque é uma realidade para elas, porque elas já manjam de tecnologia, elas já sabem de tudo, elas já estão nos outros setores, cara. Se elas entenderem um pouquinho de saúde, ninguém segura elas, né? E aí, só que para entender de saúde, vai ter que ter profissional de saúde dentro. Porque é uma particularidade do setor, né? É um setor muito específico. É um setor que exige muita qualificação técnica e exige muito beira de leito, né? Que eu falo. A pessoa ela precisa lidar com o paciente para ela entender quais são os problemas do paciente. E fora as práticas de regulação, né? Por exemplo, é tudo muito regulado. O médico, por exemplo, ele é o gatekeeper, né? Ele é o cara, ele é o chefe ali do portão. Tudo depende de um carimbo médico, cara. Sim. Para você lançar um produto para a saúde, alguém na Anvisa, no Ministério, vai dar um carimbo médico, cara. Entendeu? O ministro da Saúde, muito provavelmente, é um médico. Por quê, cara? A visão dele, ele está nesse ponto de regulação, né? E aí, cara, esses médicos e esses profissionais de saúde, eles precisam entender que essas empresas de tecnologia estão chegando e que essas empresas vão precisar deles. Mas eles não podem ser um médico como ele sempre foi, cara. Não dá para ele ser um médico daqueles quadrados que não entende, porque isso aí a indústria não, essa tecnologia não vai querer. Mas se ele é um cara antenado, entende de tecnologia, entende de programação, entende um pouco como que a inteligência artificial evolui. Então, eu tenho amigos hoje, Alisson, que eles ganham muito bem, mais do que sendo médicos, só trabalhando com tecnologia. E não é que eles são Olha. programadores, e não é que eles são engenheiros, eles são médicos, cara. Mas é porque a indústria precisa desse médico. O setor precisa desse médico nessa posição. Então, por isso que a gente tem que pôr essa roupa, né? Juntar todo esse conhecimento técnico que a gente tem com essas novas camadas de tecnologia, de digital, de estratégia. Incrível, incrível, top demais. Eu fico muito feliz porque hoje a gente vê que a oportunidade ela está mais escassa para quem não tem qualificação. A gente está passando por uma crise aí sanitária e econômica sem precedentes e está vindo a automação para avassalar de forma avassaladora, destruindo milhares de postos de trabalho. Hoje a gente tem essa parte de automação também na clínica, você falou de telemedicina, a gente está vendo aí as grandes empresas de tecnologias, elas estão penetrando nesse mercado. A área diagnóstica, ela está se tornando também um grande player no mercado, que ela está te dando apoio para conduta clínica. Então, tudo isso está focado no paciente de forma individualizada, de forma assertiva, para a gente lançar também novas moléculas, novas terapias. E eu queria perguntar para você, doutor Lorenzo, muita gente fala que nós viveremos mais de 100 anos, que a geração que vai viver mais de 100 anos já nasceu, e eu queria saber a sua opinião, se a gente realmente vai viver mais de 100 anos e por quê? Com certeza a gente vai viver. Eu acho que com certeza isso.
Por vários fatores em conjuntos, né? Primeiro porque quando a gente tem a medicina de precisão, o Alisson, quando a gente começa a entender profundamente o que é o DNA, a gente começa a tratar não as doenças, mas ir lá na raiz que causa a doença. Então, a pessoa, antes de ter a doença, ela vai evitar aquela doença. Por exemplo, mutação do BRCA para câncer de mama. A pessoa tem essa mutação, então ela vai desenvolver essa doença. Você vai lá, retira a mama. Então, isso vai ser muito comum e cada vez mais a gente vai ter marcadores mostrando quais são essas doenças, né? Por outro lado, também a sociedade ainda se morre muito de causas externas, né? Causas externas, acidentes, Uhum. condições sociais. Eu acredito, eu sou otimista, que a gente vai reduzir essas causas externas com a tecnologia, sabe? Por exemplo, o número de pacientes no pronto-socorro João 23, que você está aí, você sabe o volume, o movimento que tem o João 23, né? Sim, sim. Agora, durante a pandemia, cara, eu vi uma foto de um colega médico que trabalha lá, ele tirou uma foto assim, ele mostrou assim, ó, sei lá que dia, quarta-feira, 10 horas da noite. Ele tirou uma Aham. foto, não tinha nenhum paciente no pronto-socorro do João 23. Aí ele escreveu embaixo, ó, desde a inauguração do hospital, sei lá quantos anos, 20 anos, não se vê isso aqui do hospital João 23. Agora, por que isso acontece, cara? Por que as pessoas estão em casa? Por causa do isolamento social. Isso não é que vai ser assim sempre, mas o digital por exemplo, a nossa movimentação de carro, de coisa, a gente vai diminuir bastante. Então, você imagina todo mundo trabalhando mais remoto. Uhum. Eu estou, assim, extrapolando aqui. Então, eu acredito que a humanidade vai desenvolver e a gente vai poder prevenir mais e viver com mais segurança, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter mais informação, a gente vai ter mais instrução. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um hábito que não é saudável de alimentação, cara, essa pessoa ela vai ficar meio fora de moda, assim, tá ligado? Sabe o cara Tô. que começou a fumar e hoje não é demodê, não é fora de moda o cara que fuma hoje, cara? Né? Por causa, vem uma lei, as pessoas, a geração vai vindo e tal. E assim, eu acho que vai ficar. A gente vai ser tão bem informado sobre o que faz bem e o que não faz bem, através daqui, sabe? As pessoas vão ter tanto acesso a conteúdos que elas vão ficar mais educadas e elas vão saber o que elas podem fazer e o que não podem, né? É claro que sempre vão ter os desvios, tal, mas eu acredito nisso, que a gente vai poder cuidar melhor da nossa saúde e a tecnologia ela contribui grande parte para isso. Não pode esquecer do lado humano, né? Do lado da afetividade, do que a tecnologia não substitui, né? Que é o olho no olho, o aconchego, a presença familiar. Isso também a gente tem que levar em consideração. Então, não é que a tecnologia é a panaceia para tudo, mas como ela reduz os atritos e melhora os processos, eu acredito que isso vai impactar na expectativa de vida do cidadão. Sensacional, sensacional. Obrigado, Lourenço. Infelizmente, a nossa hora passou voando. Meu Deus, já está dando quase uma hora. Eu falei bastante. Não, É é para falar mesmo. pouco. Justamente aqui, ó, Deixa eu, hoje. responder a Ah, Fátima Franco aqui, ó, doutor fala Lourenço. aí. O que mais lhe chama a atenção num visitadora no consultório médico? Fátima, é o seguinte: o que mais me chama a atenção é quando essa pessoa sabe alguma coisa de mim. Então, as pessoas elas querem que elas se sentem importantes ou se sentem bem tratadas se você fala dela, né? Então, sinal que você se preocupou com ela. Então, uma dica que eu te dou é assim: siga os médicos que você visita, se você for uma visitadora, nas redes sociais e saiba o que eles gostam de fazer, o que eles fazem e comente isso com ele.
de uma maneira. Não tenha medo de ser invasiva, porque se ele colocou lá é porque ele quer que saiba. Porque, assim, uma coisa que eu não quero que saiba, eu não coloco aqui. Agora, se eu coloquei aqui, é porque eu quero que saibam. Então, você pode chegar e falar assim: Ó, doutor, eu vi que você foi levar seu filho lá no jogo de futebol, na escolinha de futebol. Que bacana, ele gosta de futebol. Isso desperta um clique. Poxa, ela preocupa comigo, ela sabe de mim, sabe? Pessoal, tá vendo? Não foi eu que falei isso, hein? Foi o próprio médico que comentou isso, porque a gente bate muito forte nisso aqui, viu, doutor Lorenzo? Você não tem É, ideia dessa parte de empatia, de criar conexão, porque a informação hoje ela é commodity. Mais uma vez, você falou que o médico tem acesso ao Google, ele consulta qualquer tipo de informação do produto. Mas quando você chega com essa pegada um pouco mais relacional, você abre relacionamento, com certeza você vai ter uma conversão melhor e vai ganhar é, confiança do exatamente. prescritor. A Sanfaria está falando de maneira real e não artificial. Isso é muito importante, de maneira genuína, né? E Uhum. aí, e aí tem uma palavrinha que eu gosto muito, é brilho nos olhos. Você tem que fazer com brilho nos olhos. Se você não está fazendo com brilho nos olhos, comece a pensar alguma outra coisa para você fazer. Porque é assim, ou faz com brilho nos olhos, ou vá atrás, fica fazendo até você conseguir fazer uma coisa que te dá brilho nos olhos. Porque não dá para você ser genuíno e transparente se aquilo ali é chato para você, se aquilo não é enfadonho, que tem, não casa, né? Então, precisa ter brilho nos olhos, fazer com vontade, fazer com amor, sabe? Eu acredito nisso. E é possível. Não que você não. Se você não está gostando, não é que você tem que largar tudo e. Não. Programe-se para você fazer o que você gosta, mesmo que você arrisque, dá esse passo de arriscar, porque lá você tem chance de ser mais bem sucedido do que na atual posição que você não consegue fazer. Excelente, excelente. Aí sim, senhoras e senhores, esse é o Dr. Lorenzo Tomé, essa máquina, não só digital, uma máquina humana, e vocês estão tendo a oportunidade dessa palestra, dessa consultoria diretamente com ele. Então, se não bastasse, ele tem a gentileza de responder à nossa audiência. Obrigado mesmo, doutor Lorenzo. E baseado no que você falou, nessa parte do propósito, que faz toda a diferença na vida de um profissional de sucesso, claro, a gente tem essa visão quando a pessoa ela está fazendo com o coração, ela está tentando ali se superar, ela está buscando entregar o seu melhor ali. O recado final que você deixaria para esse profissional que hoje ele está buscando essa transição de carreira. Tem muita gente aqui que tem um sonho em se desenvolver na indústria farmacêutica, doutor Lorenzo, e acaba que ela vê grande dificuldade, ela acaba entrando num mercado altamente competitivo como o nosso. A gente sabe que precisa estar se atualizando de forma muito rápida, precisa ser alta performance, a gente tem que criar conexão com o corpo clínico. O que você falaria para essa pessoa que ela está nessa transição de carreira e está tendo bastante atrito para entrar no mercado? Qual o recado que você deixaria para ela? Ah, se esse é seu sonho, não desista, né? Dedique-se, tenha resiliência. Se esse é seu sonho, você vai conseguir. E aí precisa estudar as técnicas, né? Precisa envolver-se como você vai passar nesse teste. E aí existem as técnicas, sei lá, o conhecimento específico, que o Alisson manja tudo, que você precisa adquirir e você também conviver com pessoas que passaram, né? Perguntar, trocar ideia, chamar, dar uma dica, o que você fez, pegar feedback, né? E é isso, assim, tem que envolver-se no processo. Vou te contar um caso aqui, cara. Lá Contei. quando eu passei terminei a faculdade, né? Eu não passei direto na residência. E eu queria, porque queria voltar para o UFMG. Eu fiz faculdade no UFMG e queria voltar para o UFMG. E quantos minutos tem aí? Tá acabando? Tá? 5 minutos, 5 minutos. Vamos Tá lá. tempo. Fica à E aí, vontade. cara, eu falei assim, eu quero passar no UFMG, cara. E a radiologia naquela época era um dos mais concorridos, junto com dermatologia. Sabe o que eu fazia, cara? Eu estava estudando muito, muito. Às vezes, eu tirava assim uma tarde e ia tomar um café
num cafezinho que tem em frente ao Hospital das Clínicas, cara. Eu não sei se Ah, ainda tem esse café lá ainda, ali na Alfredo Balena, sabe? tem demais. Então, eu ia lá, cara, porque a hora que eu estava sentado ali tomando café, eu vi os residentes entrando, tomando, conversando, e aquilo fazia bem para minha cabeça. Eu falava assim, um dia eu quero chegar aqui e tomar um café como residente. Eu vi os caras que eram meus professores na faculdade voltando ali, então aquilo alimentava o meu propósito, sabe? E eu focava ali, cara. Eu focava na UFMG, fazia questões, né? Testes da UFMG. Eu falei, não quero passar em outro. Eu tentei outros, mas eu foquei ali. Então, eu acho que é o meio isso. Se você quer passar na X, cara, foca na X. Dá um jeito de participar das coisas que a X faz, que a Y faz, sabe? Porque aquilo vai começar a fazer parte do seu dia a dia. Frequente eventos que alguma coisa acontece ali. É meio assim, eu acho, sabe? Sensacional, incrível. Pessoal, infelizmente chegou no nosso tempo. Doutor Lorenzo, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Eu tenho certeza que esse conteúdo enriqueceu muito aqui a nossa pegada. A gente traz realmente esse conceito inovador. A gente não quer entregar mais do mesmo, que já tem aí um monte, então a gente procura selecionar muito bem os nossos convidados e você encaixou como uma luva e tenho certeza que contribuiu muito para mais pessoas buscarem os sonhos dela. Ó, uma dica de livro aqui para Sanfaria tá pedindo Gestão do Amanhã, Salib e Sandro Magaldi. Lê esse livro aí que é muito bom. Fechou. Pessoal, muito obrigado. Lorenzo, obrigado de coração. Em nome de Eu que toda a nossa agradeço. equipe, Obrigado. agradeço. E Um abraço. a porta está aberta para você, a chave é sua. O dia que você estiver mais tranquilo, só fala um oi que a Quando for gente já em BH, conecta. te dá um toque para a gente tomar um Oh, vai café ser um junto. prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigado de coração. E, gente, até amanhã. Amanhã tem mais. A gente está aqui de volta. Obrigado, um grande abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Banco de